A aula de hoje é a correção dos exercícios de colocação pronominal. 1. Vocês iam ter que justificar o uso da colocação pronominal. Então, letra A, onde se forja? Temos uma próclise e o pronome relativo atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Acompanhar-te-ia, mesóclise. Por quê? Porque eu tenho verbo no futuro do pretérito. Macacos me mordam. É uma próclise, porque é uma frase optativa que exprime um desejo. Caro amigo, muito lhe agradeço. Próclise, o advérbio atrai. Ninguém os socorreu. Próclise, o pronome indefinido atrai o pronome oblíquo átono para antes do verbo. As informações que se obtiveram. Próclise, pronome relativo e chocavam-se, né? É uma ínclise, oração com pausa. Então, quando eu tenho vírgula, não pode ter o pronome oblíquo logo depois da vírgula. Assinale-se o que está correto e o que está incorreto. O torneio não iniciara-se errado, né? Incorreto. Por quê? Porque a palavra negativa atrai para a próclise. Oferecida-lhes as explicações. Correto, não se inicia a frase com pronome oblíquo. Te convido. Errado, incorreto, porque não se inicia a frase com pronome pessoal do caso oblíquo. Para não falar-lhe incorreto, olha a palavra negativa, não, atrai o pronome para antes do verbo. Nada a impressionava. Pronome aí, nada, atrai o pronome oblíquo. Correto? Que Deus te acompanhe. Correto, porque é uma frase optativa e o pronome oblíquo tem que estar antes do verbo. 3. Reescreva as frases empregando de acordo com a norma padrão os pronomes pessoais oblíquos átonos. Então, olha lá. A dona da casa nos recebeu friamente. Como aí eu não tenho nada que atrai nem para próclise e nem para ínclise, eu aceito as duas formas. A dona da casa nos recebeu ou a dona da casa recebeu-nos. Que a sorte o acompanhe. É uma frase optativa, então eu tenho que usar a próclise. Enviarei. Enviarei é um verbo no futuro, então eu tenho que usar a mesóclise. Enviar-lhe-ei. Os documentos que me pediu. Pronome relativo atrai o pronome oblíquo para antes do verbo. Quem candidataria à diretoria do Grêmio Estudantil nesse momento? Quem é um pronome interrogativo, atrai para a próclise. Quem se candidataria? Viu no espelho tão diferente e bela, que sorriu. Que se sorriu. Esse pronome atrai para a próclise. Explique o erro de colocação pronominal nas frases abaixo. Me dá um chocolate e jamais dar-te-ei este chocolate. Na primeira, não se inicia a oração com pronome oblíquo átono. Então, dá-me um chocolate. Advérbio atrai o pronome. O advérbio jamais, né? Jamais. Então, jamais te darei. 5. Identifique a frase que está adequada quanto à colocação do pronome e corrija as não adequadas. A. Errada. Por quê? O pronome ninguém atrai o pronome pessoal do caso oblíquo para a próclise. Então, ninguém se aproximou. Letra B. Errada. Quando eu tenho uma locução verbal formada por verbo auxiliar mais particípio, ele deve estar no meio dos verbos, né, da locução. Então, o aluno tinha se esquecido. Caso haja alguma justifica para a próclise, aí nós teremos que usar aí a próclise. Como não tem nada justificando, o aluno tinha se esquecido. Se, errada. Se, conjunção condicional. Então, ela atrai o pronome oblíquo. Se nos defender. Seremos é verbo no futuro, então ser-lhe-emos, usando a mesóclise. Letra D, correta.
Preposição em mais verbo no gerúndio, próclise. Não se inicia a oração aí, mesmo com a pausa, com pronome. Então, despediu-se. Quem avisou o? Errada. Pronome interrogativo. Quem o avisou? Justificando aí para a próclise. Identifique as frases em que o pronome está em desacordo com a variedade padrão e, em seguida, reescreva-as adequando a colocação pronominal. A. Está errada. Nunca soubemos quem, esse pronome, quem atrai o pronome oblíquo, quem nos roubava. B. Pouco se sabe. O advérbio atrai para a próclise. Correto. Que Deus acompanhe-te. Errado. Frase optativa. Próclise. Que Deus te acompanhe. Agora, se ajeite. Não. Olha a vírgula aí, né? Então, eu não posso ter o pronome antes. Ah, mas tem o agora, que é um advérbio. Sim, mas eu tenho a vírgula, mostrando a pausa. Então, ajeite-se. E agora me convenci de que me enganavam. Então, a mesma coisa. Aí não tem vírgula. Então, o advérbio agora atrai. Agora me convenci. Do que? Olha a conjunção subordinativa integrante atraindo para a próclise. Que me enganavam. Correto? Contaria-me tudo. Está errado. Contaria é verbo no futuro. Contar-me-ia tudo. Se eu quisesse, ok? Assinale a frase em que a colocação do pronome pessoal oblíquo não obedece às normas do português padrão. Por que é a letra D? A primeira parte até que está correta. Quando eu tenho uma locução aí com um verbo no gerúndio, eu posso colocar no meio da minha locução verbal. Só que temos prevenido é a locução verbal, verbo auxiliar mais verbo no particípio. Então, quando está no particípio, ela tem que estar no meio, certo? Então, ela tem que ter a ênclise aí, é o verbo auxiliar. Então, temos o prevenido. A colocação do pronome oblíquo está incorreto em A e a B. A, para não aborrecê-lo, para não, olha o não aí, né? Então, o não atrai, né? Para não o aborrecer. Quando se sentiu, esse quando aí é uma conjunção subordinativa, atraindo o pronome para antes do verbo. Observe as frases abaixo, analisando a colocação dos pronomes oblíquos. Opção correta, A2, A4 e A5. Então, olha lá. A, quando me lembro. Então, olha o quando atraindo o pronome. 3, por que a 3 está errada? Em demorando. Quando você tem a preposição em mais o verbo no gerúndio, ele tem que estar na próclise, ok? Assinale a alternativa em que a colocação pronominal não corresponde ao que preceitua a gramática. Primeiro, jamais. Jamais aí é o advérbio. Ele atrai para a próclise. Mesmo que o verbo está no futuro, né? Eu tenho uma justificativa para a próclise. Então, essa está errada, não corresponde. A primeira lá, né? Há muitas estrelas que, pronome relativo atrai. Em se tratando, preposição em mais verbo no gerúndio, né? E o não o realizaria. Ah, esse verbo está no futuro. Só que o que acontece? Eu tenho a palavra negativa não, né? O advérbio aí, atraindo para a próclise. A frase destacada estaria de acordo com a norma gramatical, usando-se onde estão as formas destacadas. Então, olha lá. Ensinar-mo-ias, o soubesses e o sabes. Então, olha lá, ensinaria é futuro, né? Então, não existe melô, né? É ensinar-mo-ias. Se o soubesses, ok? Mas não, olha a palavra negativa. Então, não o sabes. Letra A. Dica do dia. Faça o melhor que puder. Seja o melhor que puder, resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Tenho certeza que vocês, meus alunos,
fazem o melhor, vocês são os melhores e com certeza o resultado é sempre nota 10. Espero que vocês tenham feito os exercícios e a correção. Logo, logo farei uma aula síncrona aí com vocês para nós tirarmos as dúvidas e até logo. Beijos!